Boa tarde, servidores, servidoras. Boa tarde, João, já boa noite, população paulinense. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que aparentemente não teria nada a ver com o sindicato, e eu vou explicar por que tem tudo a ver com o sindicato. As mulheres, elas ainda são minorias, por exemplo, nos espaços entre no TJ, quando você vê aquelas fotos, são majoritariamente homens brancos. Entre os presidentes e grandes diretores, os primeiros diretores das empresas, a maioria absoluta ainda são homens. Nos espaços legislativos, municipais, estaduais, federais, a maioria absoluta ainda é composta por homens. Nos executivos, e também em todos os níveis, a maioria é composta por homens também. As mulheres ainda, no serviço público isso não acontece, mas em outros espaços, elas ainda recebem salários menores do que os homens. Os assédios, tem uns nomes americanos hoje em dia para se referir a isso, né? Mas tem os assédios de todo tipo que acontecem no ambiente de trabalho, eles ainda são mais intensos e mais prevalentes em relação às mulheres. E é por tudo isso que realmente a questão sindicato e feminismo, ou sindicato e mulher, está muito relacionado, né? Eu acho que alguns devem estar estranhando, mas por que logo um homem para apresentar, para começar uma discussão justamente sobre esse tema? Tem uma expressão que surgiu, não sei se foi inventada por ela, mas uma expressão recente, que se fala, essa expressão diz lugar de fala, né? E é uma expressão da qual eu discordo, porque eu acho que todo mundo fala de algum lugar, mas essa questão do feminismo, por exemplo, ela não é uma questão só de mulher, é uma questão de mulher, de homem, ela, de alguma maneira, ela atravessa, ela educa, ela forma a todos nós, né? E até para aqueles que acreditam que não, o mundo com esse machismo, ele é pior, inclusive para os homens. Essa semana nós tivemos duas notícias, uma boa, outra acho que já foi na semana passada. A boa é que agora, para fazer os procedimentos de laqueadura, já não precisa mais da autorização do marido ou do companheiro, né? Agora a mulher ela tem total autonomia para fazer isso. Isso foi realmente uma vitória. Muitos anos atrás, eu participei, eu fazia esse tipo de entrevista, esse tipo de avaliação, e havia casos que o companheiro não concordava, e era realmente um problema que a gente pudesse efetivar isso. E uma outra situação foi do deputado, eu me esqueci o nome dele, o Mamãe Falei, né? Enfim, esqueci o nome dele, mas ele teve aquela situação na Ucrânia, e que talvez o que tenha me espantado nessa história, além do conteúdo, naturalmente, é a naturalidade com que ele falou tudo aquilo. Não demonstrou que estava falando algo e se descobrirem, mas será que isso? Não, é absolutamente natural, corriqueiro, e é muito emblemático do machismo que a gente vive, né? Mas eu vou deixar vocês em companhia. Nós temos aqui três pessoas muito gabaritadas, como eu falei no início, três pontos de vista muito diferentes sobre todas as discussões que envolvem feminismo, seja mulher e trabalho, mulher e violência, enfim, né, os temas são bem abrangentes. Então, está conosco hoje a Cláudia, a Luana e a Edna, tá? Então, nós vamos fazer um bate-papo aqui. Então, Cláudia, sinta-se à vontade. Olá, boa noite a todas, a todos, né? As nossas
companheiras e camaradas aqui que dividem comigo esse momento tão importante, né, de falar da atuação da mulher nos diversos espaços, avanços, conquistas, mas ainda muito a se fazer, né? Quero agradecer enormemente o Rodrigo, presidente do sindicato, por essa oportunidade, né? E como é importante que tenhamos, como ele, homens que também se sintam desafiados a falar, né, desse tema que para nós é tão importante, né? Quero agradecer gigante a presença da Edna, né, companheira aqui na luta, em Paulínia, em tantos espaços, em tantos momentos. A doutora Luana, que também tem aí à frente do Conselho Municipal, como presidente, né? Você colocou, doutora? E como é importante, né, que cada vez mais tenhamos mulheres mesmo ocupando esses espaços, como o Rodrigo colocou. Eu sou da diretoria, atualmente eu sou vice-presidente, né, do sindicato, sou professora da rede, sou advogada também, mas me coloquei aqui hoje à disposição de falar um pouquinho, muito brevemente, né, dessa história de luta das mulheres, o quanto que isso tem a ver, talvez eu consiga demonstrar, mas o tempo é curto, o quanto que isso tem a ver com a educação, com o direito, né? Porque a história pode ter até aí uma divergência de datas e tudo, mas a história do Dia das Mulheres está muito ligado com o movimento grevista feito pelas operárias de uma indústria, né? E que foram fortemente repreendidas, né? Posteriormente, aí eu não vou me ater muito a datas e tal, teve outro movimento também grevista que lembrou esse movimento em Nova York, e também as operárias sofreram uma forte repressão, inclusive muitas chegando ao óbito, que foram carbonizadas, né, dentro da indústria. E o que isso tem a ver, né, com o direito, com a educação e com tudo isso que a gente está conversando aqui? É que justamente quando a mulher quer ocupar o espaço, precisa ocupar o espaço, ela desafia a lógica do sistema, né, que é montado para que a mulher ocupe espaços de cuidado, né, de cuidado familiar, de cuidado com a criança, de cuidado com o idoso, de cuidado com a família, né? E a mulher, ela precisa ocupar o espaço que ela quiser ocupar, né? Seja nas indústrias, seja nas empresárias, cientistas, dirigentes sindicais, enfim, militantes partidárias. Nós temos grandes exemplos de mulheres, mas ainda é necessário que a gente diga tudo isso que nós estamos aqui dizendo hoje, né? Que ainda, depois desse movimento grevista ocorrido lá, né? Vamos pegar a história de 1910, nós estamos em 2022 e ainda temos muitas mulheres ganhando salário inferior, né? Esses movimentos mudam a legislação, e essa legislação, ela precisa mudar para dar o direito ao voto, para dar equiparação salarial, para dar tantos outros direitos, como o Rodrigo acabou de colocar, muito, é um avanço, né? Que as mulheres possam fazer a cirurgia sem necessidade da anuência, da concordância do companheiro. E são esses espaços de luta e de debate, né, que oferecem o embasamento para que a legislação mude, para que a gente avance nessas pautas, né? E isso tem a ver com a educação, porque nós temos também reconhecida na nossa Constituição, na nossa LDB, no Plano Nacional da Educação, que a educação básica desde a creche até o ensino médio. Então, a creche,
ela ainda atravessa um período muito difícil, que é das professoras serem entendidas como assistencialistas, né, como cuidado. É claro que o cuidar e o educar na creche são indissociáveis, né, como diz muito o doutor Alexandre, nosso querido também advogado aí do sindicato. No entanto, essa discussão, ela vai muito além da questão específica, né, de ser uma valorização só daquela profissional da educação. Quando a gente reconhece essas mulheres, essas trabalhadoras dentro do seu direito, nós estamos dialogando diretamente com esta pauta da mulher ocupar os espaços de forma digna, que são as nossas queridas tecelãs lá da fábrica, né, que foram brutalmente reprimidas. Essa lógica do sistema que tenta nos abafar, que tenta nos desvalorizar, que tenta colocar a mulher sempre em condições muito submissas, toda vez que ela é desafiada, ela causa, sim, essa violência, que às vezes não é física, muitas vezes é. Acho que a doutora Luana vai conseguir falar muito melhor disso. Mas, às vezes, a violência é psicológica ou é emocional, mas não deixa de ser uma violência, né? E esse lugar de fala, como o Rodrigo falou, todos nós que vivenciamos isso, e até mesmo os homens também, né, que presenciam, que vivenciam, que discordam, precisam erguer a voz, né, e dizer que basta, que não é só um movimento feminista, é um movimento feminista, é um movimento feminista antirracista, antifascista, né, e contra a LGBTfobia, né? Então, são todos esses pontos que agora se somam a uma pauta que já era extensa do feminismo, mas que nós estamos aqui, vamos fazer o combate, né, com essas nossas companheiras aí, tão honradas para dialogar conosco nessa noite. Muito obrigada. Agora é a Edna, gente. Boa noite a todas, a todos, a todes. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Luana. Boa noite, servidores, né? Essa categoria que está sempre precisando de apoio, porque sofrem, mulheres e homens, né? Sofrem com sempre as tentativas de desprestígio, né? Mas a gente continua em luta. E a luta das mulheres, ela é fundamental. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Edna Delanina, como vocês estão vendo aí na tela. Eu sou do PT Paulínia, mas sou também do Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui da cidade. Sou suplente, né? Em alguns momentos eu assumo a função de conselheira. Gosto muito de participar. Eu sou também da Associação Nacional Vida e Justiça, da Seccional São Paulo, que luta pelos direitos de quem sofreu consequências em função da pandemia do Covid. Essa associação é nacional. Dentro do meu partido, eu participo ativamente dos setoriais, lógico, setorial de mulheres, que é uma secretaria, né? No PT, as mulheres são estatutariamente donas de 50% dos cargos de direção em todas as instâncias, né? E não 30%, viu, como é na eleição, 50%. E eu também participo do setorial de meio ambiente, através da Fundação Socioambiental, Democrática Socioambiental, a FADES, que tem um programa semanal de meio ambiente no canal GGN, todas as quartas-feiras,
às 18 horas, 18h30. Já fazendo a nossa propaganda aqui, porque a questão do meio ambiente é gravíssima e afeta profundamente as mulheres. Afeta porque as mulheres são chefes de família, né? E sendo chefes de família, a maioria chefes de família solo, né? É uma grande parcela. São elas que precisam de um ambiente saudável para cuidar e deixar crescer os filhos, de alimentação saudável, de uma agricultura sem fertilizantes, que está, né, diretamente ligado às questões climáticas. Mas vamos falar especificamente das mulheres, né? Quais são as nossas bandeiras? A Marcha Mundial de Mulheres, onde eu participo também, ela tem bandeiras bem específicas, né? Nós lutamos pelas casas da mulher brasileira, né, que deveriam já estar bem avançadas, né, que são os locais de acolhimento das mulheres que sofrem violência, de apoio para a reinserção no mercado de trabalho, né. Nós defendemos também a descriminalização do aborto, né, não é a defesa do aborto, entendam bem, né, porque tem muita gente que confunde essas duas pautas. A descriminalização do aborto é porque só a mulher que é criminalizada quando faz um aborto. E ela é duplamente criminalizada. E é um castigo que é só para as mulheres pobres, porque as ricas vão em clínicas com condições de higiene, com condições sanitárias, fazem um aborto do mesmo jeito, né? Os dados estão aí para quem quiser confirmar, né? Então, é muito importante para as mulheres, para salvar a vida das mulheres, né, que acabe essa discriminação de penalizar o aborto, porque ele só penaliza as mulheres, né? A mulher tem que ser dona do seu corpo. Nós temos também a luta pelo direito à creche. A mulher menos favorecida, e a mais favorecida também, né, ela trabalha fora hoje, isso é uma realidade das mulheres, né? E elas precisam de creche. Aliás, o TCE alertou para a dificuldade de creches em Paulínia, né? Fez uma anotação lá. Provavelmente a prefeitura está respondendo sobre isso, né? Não tem creche suficiente perto do local de moradia das mulheres em Paulínia, né? Apesar das muitas contratações de creches particulares aí em função de um TAC, né, que foi assinado no passado. Nós temos também o direito à representação política, numa coisa que a Cláudia tocou, né, que é a questão da legislação. Como é que nós chegamos a uma legislação protetiva das mulheres se nós não tivermos mulheres nas câmaras legislativas? Paulínia não tem uma vereadora. E mais de 50% dos nossos eleitores são mulheres, né? Nós tínhamos lá a Fábia, né? Nem a Fábia conseguiu se reeleger, apesar de ter feito um trabalho, né, dentro das metas dela, bem ativo, né? Então, nós não temos representação dentro da Câmara de Paulínia. Por mais que um homem apoie as nossas lutas e queira representar algumas lutas das mulheres, ele não tem o nosso olhar. Não existe isso. Mas existe uma outra razão para a gente eleger mulheres nas eleições, né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 60.460 estupros em 2020. No Brasil, gente, 60 mil. Desses, 73,7% das vítimas eram vulneráveis, eram crianças. Crianças marcadas eternamente por essa agressão. 60,6% tinham até 13 anos. Olha a estupidez, né? 86,9% do sexo feminino
e 85,2% dos casos o autor era conhecido da vítima, né? Essa perseguição atinge também as trans, o pessoal que são LGBTQIA+, né? Tem um outro dado também. 30 mulheres sofrem agressão física. Agressão física. A Cláudia falou na agressão moral e psicológica, que é terrível, porque ela cria um vínculo, um vício naquela relação abusiva, né? Principalmente entre casais. Mas pode ser entre mãe e filha, entre pai e filho, isso existe, né? Mas 30 mulheres sofrem agressões físicas a cada hora. No decorrer deste programa, né, nós teremos mais 30 mulheres agredidas fisicamente. Uma mulher é vítima de estupro a cada 10 minutos. Então, enquanto a gente fala aqui, né, 6 mulheres estão sofrendo estupro. É uma estatística grotesca, mas real, né? Também uma travesti, uma mulher trans é assassinada no país a cada 2 dias, que é uma agressão inconcebível, porque ela parte da ideia do desrespeito ao que o outro faz, à individualidade do outro. É desumano. Todos esses casos são extremamente desumanos. E o que é pior, né? Nós temos uma redução no orçamento federal em relação às lutas das mulheres, às medidas protetivas das mulheres. Em 2020, o Brasil registrou 1.350 casos de feminicídio. E eu lembro para vocês que esta é uma briga nos grandes centros. Na delegacia lá do interior, desculpa, nem sempre o delegado tem esclarecimento suficiente para registrar como um feminicídio. Então, esses números devem ser bem maiores, né? Nós teremos, no orçamento desse ano, 5,1 milhão para enfrentamento da violência e da promoção da autonomia da mulher, no orçamento da Damares. 8,6 milhões para as casas da mulher brasileira, as casas de acolhimento. Isso significa 380 mil para cada estado. Em termos de um ano, isso é nada, né? Com toda a medida que você tem que ter dentro todo o atendimento especializado que você tem dentro de uma casa da mulher brasileira. Mais grave do que isso, né? Nos últimos 2 anos, o ministério comandado pela Damares, né, não executou mais do que 30% do recurso que tinha à sua disposição. Sobrou, né? Lembrem-se que nós passamos 2020 e 2021 em pandemia, onde as mulheres tiveram que ficar em casa, onde as mulheres, por exemplo, as faxineiras, não tinham onde deixar os filhos, porque as creches estavam fechadas. Mas elas tinham que, se elas não fizessem faxina, elas morriam de fome. Então, elas tinham que ir para o trabalho. E a gente sabe que a maior parte das mulheres de baixa renda, elas são mães solo, né? O pai das crianças normalmente abandonou a família, né? Então, isso é um grande número. Eu não tenho aqui presente a quantidade de pessoas, mas é muito grande essa quantidade de mulheres que sustentam a família, tanto com a presença do pai quanto sem ele, né? Então, é por isso que a gente luta de março a março. Todos os dias nós enfrentamos a batalha de defender políticas públicas para as mulheres, né? Que é o direito à creche,
o direito ao emprego, o direito de um atendimento melhor para as mulheres negras dentro do SUS. Vocês sabiam que a mulher negra ela tem uma média de atendimento muito menor do que as mulheres brancas que chegam no atendimento médico? É o que se chama racismo estrutural. O médico pode não ser racista, mas isso está tão entranhado na gente, tão entranhado, que a gente faz questão de ignorar isso, e ele acontece, né, quase inconscientemente. Então, uma mulher negra que chega para um atendimento aqui nas nossas UBSs, né, por mais compreensivo que seja a médica, o médico, quando você pega a estatística, elas tiveram menos tempo de atenção do que as mulheres brancas. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E isso atinge mulheres negras, homens negros e crianças negras, né? Indígenas e quilombolas nem se fala, né? Porque estão lá no interiorzão com o fim dos mais médicos, né? Com a redução dos mais médicos, né? O mais médicos ainda existe, mas só para médicos brasileiros, né? Que não gostam de ir para o interiorzão, né? Eles ficam aí nas pequenas cidades, mas não vão lá para onde está o quilombola, para onde está o indígena, eles não vão. Então, nós temos todo esse conjunto de situação, né? E quando a gente fala que o lugar de mulher é onde ela quiser, é muito importante, porque é lugar dela também não querer participar de lutas feministas, não querer participar da política, né? Ser dona de casa é um direito da mulher, né? Mas é um direito da mulher também participar em condições de igualdade quando ela entra na luta, né? E outra bandeira importante que nós temos: não adianta reservar 30% dos recursos do fundo público de campanha, que foi um fundo criado para moralizar o financiamento das campanhas, né? Porque havia muita corrupção, né, nesse financiamento. Não eliminou, mas melhorou bem, né? Este recurso, 30% é das mulheres, né? Mas nós ainda temos mulheres dentro de alguns partidos que são usadas como laranja. Ela só serve para o repasse das verbas. E nós não temos assegurados, embora a gente seja mais do que 50% da população brasileira, e os legislativos deveriam ser representativos, nós não temos 50% das cadeiras. Isso seria o correto, né? A mulher não é metade da sociedade brasileira, a mulher tem que ter metade das vagas no Senado, na Câmara, na Alesp, na Câmara de Paulínia, tem que ter as vagas. Não estou dizendo que é para essa ou aquela mulher, mas para as mulheres. Isso seria o correto, né? Mas nós vivemos numa sociedade extremamente machista, né? Extremamente racista, que atinge principalmente as mulheres negras. Se nós, como brancas, de classe média, né? Eu não gosto muito desse termo de classe média, né? Eu sou trabalhadora, não sou classe média, né? Eu acho que economicamente se divide em empregados e patrões, né? Qualquer um que tenha que sair de casa para trabalhar não é patrão, né? Mesmo que ele tenha uma pequena empresa. Então, eu acho que a gente deveria ter esses espaços, né? Mas nós ainda somos, as mulheres brancas, somos privilegiadas. Nós temos mais acesso à educação, mais acesso a médico, mesmo no sistema de saúde, como eu acabei de falar, né? Nós somos mais bem tratadas, né? Tudo isso é muito, muito agravado com a cor da pele negra, né? Como diz a composição, a carne mais barata no mercado é a carne negra, principalmente a carne das mulheres. E eu fico por aqui à disposição para a gente continuar debatendo o tema. Muito obrigada.
Boa noite, Cláudia, que eu já conhecia, boa noite, Edna, boa noite, Rodrigo. Gostaria de agradecer vocês, servidores, por abrir essa porta para a gente estar conversando. Aí, estou como voluntária do Conselho da Mulher desde 2017, mas eu entrei efetivo como conselheira em 2018. Sou representante da OAB no Conselho da Mulher. Faço parte também um projeto nacional que chama Nossas Histórias que Curam, que visa auxiliar vítimas de violência que líderes religiosos fazem com seus membros, né, independente da religião, que é uma coisa também muito complicada, que tem acontecido empoderamento para que essas vítimas, nesses últimos tempos, venham realmente fazer a denúncia. Sou também professora de jiu-jitsu e acabo aplicando defesa pessoal para as mulheres, então eu estou aí conquistando meu espaço também, quando mulher aí no tatame. Fui candidata à vereança também na última eleição aqui na cidade de Paulínia. Infelizmente, nós não conseguimos uma cadeira, mas estamos aqui na luta, buscando, sim, a representatividade feminina. E como o Rodrigo ele disse, eu achei muito legal ele estar participando, porque nos momentos de fala, quando as pessoas têm muito preconceito quando falam assim, eu sou feminista, porque eles acham que eles ajudam as mulheres ter um direito, percorrer um direito, é um direito humano, e nós somos seres detentores deste direito, nós temos direitos também, então é uma causa da sociedade lutar para que a gente possa ter erradicar a desigualdade, a violência, entre outras coisas. É muito bacana que vocês tenham essa experiência aí partidária. Eu vim também fui durante muitos anos do PT, fui presidente da Juventude lá em 2010, depois eu abandonei essa causa partidária, e hoje eu estou mais focada em questão de políticas públicas, como conselheira e agora atual presidente do Conselho da Mulher, e no qual eu tenho enfrentado, assim, grandes guerras. Nós temos a terceira melhor do mundo, uma lei protetiva, só que o Brasil é o país que mais se mata mulher no mundo. Na pandemia, houve um grande problema de estatísticas, porque não houve as denúncias, não houve os registros de boletim de ocorrência, mas no Mato Grosso foi um dos lugares mais alarmantes, que cresceu 400% de feminicídio naquela região. Aqui no estado de São Paulo, se tem os parâmetros as notificações pelo 180, que cresceu 45%. Só que ainda eu vejo que aqui na nossa região há uma subnotificação de denúncias. Muitas mulheres não procuram denunciar ou dar sequências nos processos por conta de não ter uma rede realmente de apoio que auxilie as mulheres, porque muitas vezes eu vejo que o poder público, os gestores, muitas vezes eles não se ligaram com as mudanças necessárias para que pudesse ter um atendimento digno para a mulher, desde na delegacia ou em qualquer órgão que ela entre. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência que eu tenho passado e a dificuldade, porque eu falo que é muito bom ter aqui um momento de fala, porque a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente tem vivido na prática, na luta, para conseguir que as mulheres tenham esse direito realmente. De tantas denúncias e levado ao Ministério Público, o doutor André, que é o promotor de justiça aqui da cidade de Paulínia, ele startou um comitê da violência, que a gente está sentando e conversando para se criar um fluxograma, mas é um problema geral que eu sempre converso com os servidores, e eles falam, nós não temos estatísticas, de fato, para que possa reabrir o núcleo da mulher aqui. Até hoje eu tive uma conversa com o secretário de Segurança, o Lucizano, e eu falei para ele que a estatística da Guarda Municipal daqui de Paulínia e o atendimento que eles fazem com as mulheres aqui em Paulínia, eu fico muito feliz pelo trabalho que eles fazem,
porque eu já presenciei atendimentos que eles não sabiam quem eu era, e eles fizeram muito bem o trabalho, a abordagem, só que deixou muito a desejar os servidores públicos do Estado, desde a PM quanto a Polícia Civil, que até o ano passado, de tanta insistência de denúncias, de algumas denúncias, né, porque muitas mulheres elas não se sentem fortalecidas para que dê sequência, porque fora a violência doméstica que ela sofre dentro dos seus lares, ela sofre também a violência institucional, e para levar isso a cabo, para que leve isso, para que as autoridades sejam realmente analisadas e verificar cada situação, é muito complicado. Então, muitas vezes a mulher ela não quer se envolver com esse tipo de situação e acaba gerando mais impunidade. E com tanta luta com essas denúncias, graças a Deus, no ano passado a gente conseguiu iniciar um treinamento para as polícias aqui na cidade de Paulínia, que teve adesão da PM, da Polícia Civil e da Guarda Municipal, que as promotoras de justiça e a delegada Trajano Joia, ela ministraram essa palestra, então eu acredito que é um início de tudo isso. Nós temos uma ação civil pública para que possa reabrir a delegacia, o núcleo da mulher aqui em Paulínia, que é um outro parto que a gente está na luta desde quando fechou, que faz mais de 7 anos que fechou, um direito adquirido que jamais poderia ter sido fechado, uma porta de atendimento humanizado para as mulheres, porque um atendimento especializado, com uma delegada, uma escrivã, uma brinquedoteca para as crianças, quando faz esse tipo de atendimento, nessa situação de vulnerabilidade, é muito necessário, um atendimento humanizado, e se faz diferente, e a gente perdeu isso. E aí, na ação civil pública, foi argumentado que a gente não tinha estatística, então, é algo que eu falo que essa consequência que nós tivemos na cidade de trocas de gestão aí, durante trocas de prefeito, prejudicou-se muito a população, inclusive essa questão da violência doméstica, porque durante muitos anos as políticas públicas aqui de Paulínia ficou parada, não se conseguiu fazer nada. E agora estamos startando novamente. Eu tenho muita contribuição e participação de servidores que agarraram pela causa dessa situação, que estão nos ajudando meio que apagar o incêndio. Não é o ideal, mas existem algumas pessoas que têm esse feeling humanitário que acaba nos auxiliando nessas questões. Nós temos tentado trabalhar aí, que foi um grande start, que foi o botão do pânico, que nós conseguimos aqui na municipalidade, que um servidor criou esse botão do pânico para a mulher, que auxilia vítimas de violência doméstica. Nós estamos aí startando, requerendo o núcleo da mulher, né, novamente, aí para que seja reaberto. Agora, inclusive, nós estamos, de tanta insistência, eles mandaram uma policial capacitada da academia de polícia para que pudesse tocar o cartório de violência doméstica. Foi um grande avanço, uma conquista, luta, todo dia ela insistindo, e agora a gente está insistindo para que possa ter uma psicóloga e uma assistente social para que possa abarcar isso. Uma das grandes lutas também que eu tenho enfrentado é no judiciário, que nós temos um judiciário extremamente machista, um judiciário que até pouco tempo se absolvia os homens por legítima defesa da honra, que cometia crimes bárbaros contra as mulheres, matavam os seus esposos, suas companheiras pela honra, e muitas vezes eles eram absolvidos. E mesmo a gente tendo toda essa lei protetiva para a mulher, a sociedade em si ele não tem um olhar voltado, humanizado nas questões para a mulher, que eu vejo muito isso na prática, a questão do atendimento, a questão do serviço, porque às vezes as pessoas falam, mas ela está apanhando, basta ela sair da casa dela. Mas não é muito bem assim. Ela foi criada, ela foi domesticada para o lar, para ser submissa ao marido e ponto, para cuidar de seus filhos e pronto. Ela não foi preparada para ir para o mercado de trabalho trabalhar, ela não foi preparada para o mercado de trabalho conseguir
romper. Então, muitas mulheres que se transformaram, que saíram dos pares, que ela se transformou em ímpar, essas mulheres sempre fazem muita coisa diferente, que eu considero que mulheres ímpares que destacaram na sociedade, como exemplo hoje que está aqui, vocês, duas mulheres maravilhosas aí, que conseguiram se destacar como mulheres ímpares na sociedade, que se colocam como mulher e falam assim, não, aqui eu conquistei meu espaço. Mas só eu sei, como mulher, o quanto que eu tive que lutar. Quantas vezes chegaram e falaram para mim, se você fazer isso, você vai ficar mal falada. Se você falar isso, fazer isso, você não vai conseguir cliente. Já chegaram e falaram isso para mim na questão, quando eu comecei a fazer a defesa das mulheres, que eu sou pós-graduando em Direito da Mulher. E muitas vezes eu sofri esse tipo de fala, só que muitas vezes eu fingi que eu era surda para conseguir chegar onde eu estou hoje. Inclusive, nessas questões de falta de representatividade parlamentar, é algo grotesco e muito triste. E quantas companheiras estão lá que sofrem violência dentro da área da política? Violências, muitas vezes que elas não pode falar, e quando fala é chamada de louca. E algumas situações que eu já vi em câmeras municipais, eu falei, gente, é uma violência política. A mulher, ela tem que, por mais que ela vai com toda a elegância, com toda a situação, com toda a legalidade, muitas vezes nós somos brutalmente feridas com palavras, com atitudes no meio social. Então, é algo assim, nós temos que, sim, eu acho que com o tempo a gente está quebrando o estigma que muita mulher, antigamente, tinha aquela questão de competição, de ficar, de não ter a sororidade. E hoje eu percebo que muitas mulheres, na maturidade, têm percebido essa questão da força, a questão de proteção, essa questão mesmo de unir a força das mulheres para que pudesse lutar na causa. E nessa questão de luta que a gente está fazendo, eu convido até a Cláudia e a Edna para participar das nossas reuniões lá do Conselho. Nós precisamos muito da participação das próprias munícipes da cidade para que possa encaminhar as demandas para a gente. Eu tenho casos, por exemplo, hoje aconteceu um caso, vou até contar para vocês, eu tive que acompanhar uma servidora do Estado que sofreu violência doméstica e ela precisaria passar num psicólogo. Ela estava em estado de surto. E aí, na hora que eu cheguei lá no CAPS, falou assim, eu preciso de encaminhamento. Eu falei, não preciso de encaminhamento. A mulher está aqui, vocês precisam fazer avaliação e qualquer porta da rede tem que ser recebida. Então, independente disso, a estrutura, né, de qualquer serviço tem que estar pronto. Chegou na delegacia, tem que atender. Chegou na saúde, no dentista, tem que atender e tem que notificar. A grande dificuldade que nós não temos ainda, essa questão de número, a gente não sabe ainda quantificar a quantidade de mulheres vítimas de violência aqui na cidade, porque é tão normalizado essa questão de violência, naturalizado, que eles não conseguem identificar. Quantas vezes em discussões com a segurança pública, eu sempre colocava assim, aqui na cidade de Paulínia, registros de boletins incorretos, que não era violência doméstica. Chegou um outro caso, uma outra vítima, que eu cheguei lá para acompanhá-la, tinha registrado um crime de furto contra a companheira. Peraí, furto contra a companheira não existe. É crime patrimonial, violência doméstica, junto com moral e psicológica, que era o que o agressor tinha cometido. E aí eu tive que acompanhá-la para fazer um adendo no boletim de ocorrência. E aí a escrivã, ela teve esse mesmo entendimento que eu, para dar sequência. Porque o que acontece? Para quem não me conhece, eu sempre fui daquele cidade de Paulínia. E por que eu me interessei por essa área? Eu fui vítima de violência doméstica. Eu passei por tudo isso. Quando eu fui na delegacia, eu lembro que foi lá em 2012. Eu lembro muito bem que o delegado foi muito bem recebida. Só que ele não sabia aplicar a lei. Ele aplicou um crime de estelionato, um crime de violência doméstica, patrimonial, psicológica, moral, sexual que eu sofri. E o meu agressor, ele ficou impune, porque prescreveu o crime no período de representação, não podia mais representá-lo. Depois que eu tive entendimento jurídico, que eu me formei, que eu fui lá, entendi o que era a lei, me capacitei,
E hoje eu falo assim, eu trago isso como missão de vida, porque eu não tive suporte nenhum, de nenhum lado, não tinha política pública, não teve uma assistente social chegar e falar assim, vem cá, filha, vamos lá, vou te ensinar, vou te dar um plano da sua vida, porque é isso que às vezes a mulher chega tão perdida que ela não sabe nem o que ela faz. E eu não sabia, e com o tempo eu acredito que Deus mesmo foi me levando e foi me encaminhando para isso, e hoje eu dou graças a Deus por ter passado por esse processo, porque hoje eu consigo ser voz de muitas mulheres, que elas chegam e falam assim, doutora, você não sabe o que está acontecendo? Eu falei, filha, vai com calma, porque eu também já passei por isso, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui junto, vai passar, se eu conseguir sair, você também consegue. Então, eu acredito que como, Rodrigo, você está aí como presidente, uma sugestão de que se criar um canal para o servidor, muitas vezes, está fazendo essa denúncia, ou a capacitação, porque, às vezes, tem servidor que está sofrendo violência, e eu acredito que, por vergonha, às vezes, nessa situação, posso dar um exemplo dessa servidora que eu estou advogando para ela, por vergonha, ela não teve coragem de chegar até a superior dela e chegar e falar assim, estou passando por violência e eu preciso de ajuda. E isso gera uma consequência drástica, porque acaba gerando filhos da violência, porque ela tem filho, viu a violência também, não está sendo cuidado, e a gente precisa ter um cuidado como um todo aqui, para a gente mudar a vida das pessoas e mudar realmente a questão social, que essa missão da ONU Mulher, que é erradicar a violência contra a mulher, efetivamente precisa ser feito, mas com auxílio de todos os agentes públicos, todos os agentes sociais, para que possa realmente acontecer essa transformação, incluindo aí exatamente na educação, porque a educação ela pode transformar a nossa sociedade. Acho que esse é um pouquinho da fala que eu queria compartilhar com vocês. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição e muito obrigada. Seu microfone está desligado. Eu ouvi agora. Acho que essas falas nos fazem pensar num monte de coisa, né? Eu acho que não foi sempre, efetivamente não foi sempre assim, né? No mandarim, por exemplo, os ideogramas que se referem às coisas boas, seja bom dia, seja pessoa boa, né, o adjetivo bom, seja assistir um bom programa, todos esses ideogramas eles são compostos pelo ideograma da mulher, porque era uma sociedade matriarcal originalmente. Houve um tempo também, isso está descrito nos antropólogos, em que havia o matriarcado, né? Aí, enfim, né, pelas voltas do mundo, há pelo menos 10 mil anos é que as coisas começaram a mudar. E aí, talvez, né, o que a Cláudia trouxe, a questão do feminismo, talvez tenha começado como um grito a partir de uma situação violenta, né, que foi as mulheres foram incendiadas no local onde é que elas trabalhavam, né, na empresa onde é que elas trabalhavam. E me faz pensar, escutando as falas das três, que talvez o feminismo em outros momentos era pelo direito ao voto, pelo direito a usar a roupa que convinha, talvez pelo direito a se divorciar. Hoje, talvez, as lutas femininas ou feministas tenha muito a ver com a questão da violência, né? Acho que a Edna trouxe alguns números aí que realmente são estarrecedores em relação à violência doméstica, em relação ao estupro, em relação a essas coisas todas que estão muito presentes, né? E as questões do trabalho também, a gente ainda hoje são muito urgentes para a mulher, né? Nas creches a gente vê uma situação assim, se estiver trabalhando, pode matricular, não pode matricular, é uma organização do trabalho, do tempo, que é muito desfavorável para as mulheres também, né? Para finalizar, gostaria de dizer, para finalizar a minha fala, porque depois vocês podem falar, mas é que existe um tipo de violência ativa, existe uma violência passiva, né, contra as mulheres.
Não ter estatística é uma forma de machismo. Numa cidade dessa, não ter estatística é uma forma de machismo. Não ter uma delegacia de mulher muito bem montada é uma forma de machismo. Isso envolve várias secretarias, várias. Não só a Secretaria de Segurança, mas a saúde, a promoção social, a educação, todas elas que poderiam ter ações mais afirmativas e não têm, né? E eu gostaria, tem esses 2 livros muito interessantes, esse é da Manuela Dávila, não é ela que escreve o livro inteiro, é uma coletânea, é um livro bom, e esse livro aqui é um livro ótimo, que é da Mari Del Priore, esse é ótimo, os outros que ela escreve também são ótimos, conta um pouco da história do feminismo, das mulheres, falam mais prioritariamente da situação no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer a presença das 3 e aí fiquem à vontade para as considerações finais. Vai seguir a mesma ordem, sou eu, então? Mais uma vez, né, agradecendo realmente a participação aí enorme, né, que aqui nós do sindicato ficamos extremamente honrados com a presença da Edna e da Luana, né, que trouxeram informações e falas realmente esclarecedoras e que nos ajudam a refletir e a organizar, né, as lutas e as pautas que a gente tem. Quero fazer algumas poucas considerações, aí anotei alguns pontos aqui daquilo que foi falado, né? A Edna colocou muito bem a respeito da redução do orçamento, né, para as medidas protetivas, daí que um enfoque realmente precisa ser, né? Se a gente avança em algumas legislações, né, a gente retrocede em outras. Então, é um movimento muito contínuo, né? E por isso, né, que a pressão e as pautas muito bem estabelecidas, elas são impulsionadoras, né, para que as legislações venham e todas essas ações se completem. Como o Rodrigo colocou, não é um esforço único, né, de uma única secretaria, de um único órgão, é um esforço conjunto de diversos órgãos, né? Então, essas ações e essa pressão impulsiona para que isso aconteça, né? A gente não pode retroceder, infelizmente acontece, né? Esse estabelecimento das políticas públicas me fez muito lembrar, né? E aí veio a fala da Luana, que disse que nós não temos um núcleo das mulheres, e eu não tenho como não falar da nossa querida também Vanja, que agora é aposentada, claro, mas que foi uma aguerrida militante para que ocorresse o núcleo, que também sofreu de tudo isso que a Luana está trazendo para a gente com muita propriedade, porque chegou pessoas para trabalhar que não estavam preparadas, né? E aí, realmente, o atendimento que era dado não era adequado, porque, conciliando com o que a Edna colocou, a mulher, às vezes, até para ela ocupar alguns espaços, ela própria precisa se masculinizar para ser aceita naquele espaço. Então, vocês entendem, né, que um ambiente machista, hostil, né, da segurança pública, dos guardas, aquela coisa bem, né? E a mulher, para chegar lá e para ocupar aquele espaço, muitas vezes ela também acaba sofrendo esse processo de masculinização, né? Não sei se é exatamente esse o nome, o Rodrigo pode me ajudar, se existe um processo assim. E ela denunciou isso, que esse atendimento não era adequado, porque, como a Luana colocou, a Edna, que também não quero me prolongar, assim, a gente passa, né? As mulheres passam, as mulheres brancas, as mulheres negras ainda mais, né? Pela agressão física em casa, pela agressão financeira, que a mulher não sai de casa porque ela não tem condições,
e realmente é uma pressão, né, pela a violência psicológica e emocional, e quando ela chega lá e precisa do atendimento, ela sofre a violência institucional, como a Luana colocou, né, e aí ela se vê realmente sem nenhuma saída, né? Então, como a Edna colocou, se nós não tivermos casas de acolhimento, né, você não consegue dar uma outra oportunidade para essa mulher. Mas, né, eu sei que o enfoque de vocês é bastante esse, e eu admiro muito essa luta, contem comigo, né, estamos juntas realmente, mas eu tenho que falar da educação, né, porque a educação é a minha paixão, e o papel que as profissionais, né, mulheres, desempenham na educação é imprescindível para mudar isso, né? Porque elas não só ensinam para os alunos, como elas realizam essa tarefa, né? Indo trabalhar, mostrando a importância do trabalho da mulher, a importância da valorização, da dignidade, né? Nós temos uma rede de educação, lógico, com professores maravilhosos, mas com professoras assim, uma consciência, né, de luta, de categoria, de classe, e com uma sororidade, né, que é realmente extremamente importante, né? Então, eu queria desde já, agradecer para essas profissionais, né? Claro que para as outras servidoras da área da saúde, extremamente importante, para todas as profissionais, né? Até mesmo da delegacia, que hoje a gente sabe que teve um avanço lá, e que bom que algumas coisas avançaram, né? Quero deixar minha repulsa total para a fala, né, desse deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, que na verdade deveria agora ser o Mamãe Falhei, porque ele falhou muito, né, para não falar outros adjetivos piores, né, indescritível o sentimento que a gente tem quando a gente ouve aqueles áudios assim, é de uma violência total, né, com aquelas mulheres da Ucrânia. E quero dizer para vocês assim que muitas vezes, quando a gente coloca que e a Edna colocou assim, as mulheres têm o direito de optar se quiserem ficar em casa, sim, elas têm, é claro que sempre vai ser respeitado, né? Mas a gente nunca pode esquecer que muitas não é opção realmente. É que é tanta violência, é tanto dito para ela que ela não é capaz, que ela não pode, que ela não vai chegar lá. Isso a gente vê na escola, né, gente? A gente vê na escola. As meninas, por exemplo, elas chegam sempre com aquela ideia de que elas não vão ser boas em matemática, porque matemática é para os meninos, né? A gente tem que mudar isso, né? Mesmo aqui hoje vai optar, tudo bem, ok, mas a gente tem que dar todas as oportunidades para que elas possam se desenvolver na sua integralidade e ocupar todos os espaços sem temer nada, sem temer nenhum tipo de violência, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação, né? E é esse o nosso recado aqui, né? Para que a gente esteja sempre aí, né, fortalecendo essa luta, atuando cada uma de nós nos seus espaços, mas sempre todas muito juntas nessa nossa pauta, né, para que a gente avance e tenha uma sociedade que também, como disse o Rodrigo, vai ser melhor, mais justa e mais acolhedora, não só para as mulheres, mas para os homens também, porque afinal, nós que somos mães deles, né? Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e eu estou imensamente agradecida dessa oportunidade. A honra é nossa, Cláudia. Tenho certeza que falo isso por mim e pela Luana. É um grande prazer estar aqui. Você sabe, Cláudia, que eu tenho o maior prazer de participar das lutas dos servidores, porque os direitos dos servidores, sim, o direito da população, né? Dos servidores e das servidoras, né?
Quando a gente tem um sindicato atuante, servidores bem representados, né? Nós temos serviços públicos bem desempenhados, né? E bem vigiados, né? O servidor público ele é também o olho da sociedade dentro da administração pública, né? Independente do político de plantão, né? Porque o político vem e volta. Eu estou vendo aqui no nosso chat que a Fernanda, que opera a nossa live aí, ela está com a bateria acabando, então eu vou ser bem rápida. É importante que a gente não solte a mão de ninguém, seja uma mão masculina, seja uma mão feminina, né? Nós estamos juntos, porque a sociedade é de todos, né? O que nós precisamos é reduzir essas diferenças, e reduzir todos os tipos de preconceito. A Luana estava falando que ela sofreu violência, eu nunca sofri uma violência, Luana, mas eu sei bem como é que é o preconceito profissional. Quando eu comecei a minha vida de repórter, eu era jovem, e os chefes homens se achavam no direito de não permitir que eu viajasse junto com o fotógrafo e o motorista, né? Eram poucas as fotógrafas na época, pernoitando fora, né? Eu ficava e eles tinham que voltar para a redação, para eles não pernoitarem comigo. Olha o desaforo que é você achar que você pode proteger, né? Se ele não estiver ali protegendo a minha dignidade, a minha moral, eu não vou saber me comportar, porque eu sou um ser inferior que não tenho capacidade de discernimento. Está tudo isso nessa mensagem, né? Eu fui também dar uma palestra aqui sobre feminicídio numa escola um tempo atrás, e uma aluna sugeriu que a gente perguntasse, era eu e uma outra, uma assistente social que estava nos dando a palestra, ela pediu para perguntar quantas meninas tinham sofrido algum tipo de assédio no caminho para a escola. Eu perguntei primeiro para os meninos. Um levantou a mão e os outros riram. Não, é verdade. Meninos também sofrem assédio, né? Aí perguntei para as meninas. Todas levantaram as mãos. Todas. Não teve exceção. Não foi combinado, né? É porque elas já vinham conversando sobre isso. Meninas ali de 14, 15 anos, 13, 14 anos, entendeu? Recentemente nós tivemos o caso de uma professora, né, que sofreu, denunciou o assédio de um colega. Né? O colega cercou ela numa escada e se encostou nela. Né? Isso é horrível. Nós assistimos aqui na minha região um namorado espancando a namorada, depois mantendo ela em cárcere privado. E aí, Luana, eu concordo contigo, a Guarda Municipal faz um belo trabalho, né? Fizeram de tudo, tinha uma guarda feminina junto, né? Tiveram esse cuidado, e fizeram de tudo para a moça denunciar o rapaz. Infelizmente, ela não quis, né? Mas parece que conseguiram o resultado de não acontecer de novo essa coisa horrorosa, né? Mas eu fico por aqui, porque eu sei que a bateria da Fernanda está acabando, então vamos deixar um espacinho para a Luana se despedir. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu tenho um imenso prazer de estar contigo, Rodrigo, de estar contigo, Cláudia, de estar contigo, Luana, que a gente já participou de algumas reuniões. Não vou nas reuniões, já anotei a pauta os dias de reunião do Conselho das Mulheres, mas não consegui ainda, porque estou participando de muita coisa, né? Mas vou priorizar as reuniões, tá bom? Eu vou aparecer por lá, porque eu gosto de participar. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Eu queria agradecer essa oportunidade. A fala também vai ser bem rápida, que uma das coisas que eu acredito que o poder público tem que visualizar de outra forma é o quê? A saúde mental. Nós éramos o sexto em depressão e ansiedade antes da pandemia. Depois da pandemia, nós somos o primeiro no ranking. Isso gera uma consequência muito grande, principalmente na violência, no tratamento da mulher e do homem. Porque eu falo que não é só a mulher que tem que ser acolhida. O homem também tem que ser acolhido para que ele
da Penha fala sobre isso, dessa questão de recuperação do agressor. Então, uma das coisas que a gente tem que tentar aí fomentar essas outras questões. O comitê formado pelo Ministério Público, inclusive, está participando todas as secretarias, viu, Rodrigo? Foi um grande avanço. Então, lá é o momento que o pau tora, porque eu levo os casos mesmo, a gente discute. O pessoal está começando a apresentar as estatísticas, uma de cada um, mas nenhuma bate conforme o que deveria ser mesmo essa subnotificação. Mas está aí na luta. Gostaria de agradecer muito pela contribuição de vocês, por eu estar passando essa contribuição do que eu tenho vivido com vocês. E eu falo, não vamos soltar a mão de ninguém, porque juntas nós vamos conseguir chegar. A gente pegou esse bastão dessas mulheres que lutaram pelo voto, pelo direito ao trabalho, pelo direito de casar ou não casar, mas ainda a gente tem muita luta pela frente. Então, estamos juntos aí, junto com os homens também, para nos ajudar nessa causa aí de humanização aí do direito da mulher ser um direito para todos iguais. Obrigada. Obrigado a todas e nos despedimos.